Fala galera, esse aqui é um novo projeto associado ao Correio do Sul Global, onde a coruja dorme. Eu sou Vini Albuquerque. Nós vamos a partir de agora falar sobre futebol e política, não é? Nós sabemos que no último podcast do Correio do Sul Global nós chamamos o Marco Giovanni para falar justamente de Vasco da Gama. Esse projeto vem evoluindo e nós estamos trazendo agora torcedores e entusiastas de outros times dos 4 principais clubes do Rio de Janeiro, né? E pretendemos estender também para outros clubes que não sejam do Rio de Janeiro, clubes pequenos do Rio de Janeiro, clubes pequenos de outros locais do nosso país. E nesse momento, eu vim inclusive trajado a caráter, né? Para falar justamente do clube mais querido do Brasil, né? O Rafael é mestre em Ciência Política pela PUC, né, do Rio de Janeiro, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, professor colaborador da graduação de Relações Internacionais e coordenador do Centro Marechal Horta Barbosa, né, INES UF. A gente ainda pode falar um pouco mais sobre isso posteriormente, principalmente a importância que o Centro Horta Barbosa tem para a geopolítica brasileira neste momento, né? E além disso tudo, e o que é mais importante, é conselheiro do Clube de Regatas do Flamengo. Rafael, por favor, dê uma saudação à imensa torcida flamenguista em todo o Brasil e no mundo. Não só saudando a torcida do Flamengo, mas se permite, Vinícius, eu já vou reclamar, né? Hum, Eu tenho o maior respeito pelo Vasco da Gama, pela história do Vasco da Gama, por tudo que o Vasco da Gama representa. Meu pai era vascaíno, mas essa ordem, você inverteu a ordem, quer dizer, o Vasco veio na frente do Flamengo, quando historicamente é o Vasco que vem depois do Flamengo. Então já houve aí aí, ó, a uma gente já falha da começa. programação. A gente já começa com polêmica, porque é assim que é bom, É, né? Vamos provocar a torcida flamenguista, melhor, vamos provocar a torcida vascaína em todo o Brasil, justamente para trazer o quê? Mais like e mais discórdia, mais todos meus amigos são dissídia. testemunhas de que eu torço muito pelo Vasco, inclusive, né? Torço mesmo. Eu gostaria que o Campeonato Brasileiro, campeão Flamengo, né? O vice um outro carioca, em terceiro outro carioca, em quarto outro carioca, E de sempre. preferência em segundo, o Vasco. Isso é a história que aí não podia, eu não sou eu que vou me contrapor à história. Normalmente é o nosso vice, né? Ah, com certeza. É, Rafael, bom, mas aqui a gente está falando do Vasco da Gama. Não, inclusive o Vasco da Gama veio primeiro para cá justamente porque eu tenho um amigo que é vascaíno e ele quer falar de Vasco o tempo todo, Aham. né? Que é o Marco Giovanni, Não, amigo tá nosso. ótimo. É bom que ele Então tá inaugurou. ótimo. Então, assim, realmente isso é mérito dele. Ele Uhum. abriu o caminho justamente para projetos como É esse, almirante, onde né? a coruja dorme. Almirante É, vai navegando e está vai abrindo aquele. singrando os É, mares, né? isso. Então, Rafael, já que a gente vai falar do assunto que é mais importante, né? Inclusive vim trajado a caráter, você poderia começar falando pra gente, já que você é conselheiro do Flamengo, justamente das origens desse clube, né? Poderia falar lá da sua fundação, em 1895, né? A mudança para o futebol e tudo mais que é importante na história do Flamengo até a data de 1930, porque ali há um divisor de águas, né? Na história do Flamengo, parece. É com você. Olha só, a história do Flamengo ela é bastante conhecida, né? Nas mesas do Lamas, né, do grande Café Lamas, naquela região que você frequenta tanto, né? Pois é. Eh, Jovens moradores daquela região que bebiam ali nas mesas do Lamas, remadores, criaram o Clube de Regatas do Flamengo, que surgiu como Grupo de Regatas do Flamengo, né? É tudo isso. E depois o futebol, a dissidência do Fluminense, né? Jogadores do Fluminense, em sua maioria, eles jogavam futebol no Fluminense e remavam no Flamengo. Tiveram um problema político no Fluminense e a maior parte vai para o Flamengo, cria o futebol e tudo. Agora, o salto de qualidade do Flamengo, vamos dizer assim, que eu acho que é o mais importante a gente falar, é, ainda mais que sempre, né? Principalmente hoje, a hegemonia que São Paulo tem na mídia esportiva também, né? Na mídia esportiva também, né? O que leva a a falácias, tipo o campeonato de 87, né, que era para todo jornalista esportivo sério, né, bater pé. Ainda hoje eu vi Sim, claro. um vídeo do Zico, né, ele perguntando para quem me entrevistava: "Vem cá, fala o nome dos jogadores do time do Flamengo de 87". Aí o cara falou: "Fala o nome dos jogadores do Sport". Isso é Vem cá, realmente uma coisa contra assim. quem o Flamengo jogou? Aí o cara lembrava: "De quem o Sport ganhou?". Agora, o tempo todo você ouve na mídia
principalmente na mídia televisiva, não, no máximo dizem que tem uma polêmica, né? Como a questão da taça das bolinhas, coisa e tal. Então fica importante, o Flamengo é invenção da Globo, né? Isso. Quando a Globo foi criada, o Flamengo já era há muito tempo o mais querido do Brasil. Há muito tempo mesmo. E eu mesmo repeti durante muitos anos, e acreditava, né, que o Flamengo eu defendia que já era o mais popular, né? Uhum. Quando o Zico surge, o ídolo dele é o Dida, Nos anos 50, né? Foi um né, jogador que era o ídolo do Flamengo. O maior jogador do Flamengo até o Zico. Sim. E antes tinha sido Leônidas da Silva. E depois de Leônidas tivemos Zizinho, né? E esses ídolos todos foram de fato transformando o Flamengo em o clube mais popular, né? O Flamengo era o time do Ari Barroso, que era o principal compositor brasileiro, no tempo que o rádio, né, Exatamente. E ele era o principal narrador da Rádio que Nacional era também. narrador também, e era o time do José Lins do Rego, um dos nossos principais intelectuais e escritores, Sim. que foi diretor de futebol do Flamengo. Pernambucano. Agora, como é que se deu isso? O presidente do Flamengo, né, que é o nome do nosso estadinho lá da Gávea, José Bastos Padilha, né, ele percebeu, sacou, deve ter concordado, né, com a Revolução de 30, que o Brasil entrava numa era o Brasil deixava de ser aquela fazenda exportadora de café, né, e começava a construir o projeto industrial desenvolvimentista brasileiro, interrompido em 64 e enterrado em 85. Quer dizer, estou dizendo enterrado, mas eu espero que nós consigamos a exumação disso Em e parte conseguimos enterrado em ressuscitar. 64, né? Não, mas em 85 foi aprofundado. A Exatamente. questão industrial que eu estou falando, Claro. desenvolvimentista. Mas voltando ao José Bastos Padilha, ele percebe isso. Eu falo isso tudo, que abriu de fato os meus olhos para isso, foi uma tese de doutorado em História na UF, que transformou-se num livro. É do historiador rubro-negro, que aliás seria uma ótima pessoa para ser convidada a vir aqui, chamado Renato Coutinho. Sim. E o livro do Renato Coutinho parece a sua camisa, a capa. Eu ia trazer, esqueci. Ia trazer para mostrar aqui, esqueci. Que o nome é, né, Um Flamengo Grande para um Brasil Maior. Então, Zé Bastos Padilha embarcou nesse projeto do Brasil, projeto de massa, do Brasil se desenvolvendo, né, do Brasil se industrializando, do Brasil se comunicando, tendo um projeto de integração nacional, né, contratou o Leônidas, né, investiu na contratação de craques, de ídolos, É verdade. né, e trouxe, né, o povo brasileiro para o Flamengo, se associou ao grande Mário Filho, né, jornalista que também tinha um senso de cultura de massa enorme. Estádio jornalista Mário Filho, né? E a partir daí, né, o Flamengo se popularizou, virou essa força nacional e que o Flamengo se transformou. Antes e independentemente da Globo, né? Por que o Flamengo interessa a Globo? Não que a Globo quisesse fabricar o Flamengo, é que o Flamengo já dava ibope, como eles dizem, já era uma força, né? Com certeza. Nós batendo papo outro dia, né, eu te contei alguns casos acontecidos com amigos meus, né? Eu vou tentar pegar pelo mapa do Brasil de cima para baixo, né? No Pará, um amigo engenheiro estava trabalhando em Belém numa obra, não sei o que estava fazendo lá. No domingo ele estava no hotel descansando. De repente os navios no porto começaram a apitar. Ele desceu, foi até a portaria. Tem tempo isso, não tinha, né? Não era cara de si até a portaria. E não é que o Flamengo foi campeão carioca, né? No Amazonas, o Nacional, no site do Nacional, o Nacional coloca lá orgulhosamente o segundo time mais popular do Amazonas, o Nacional, porque o primeiro é o Flamengo. Sim. Um outro amigo estava em Sinop, Mato Grosso, um domingo também. Começou uma carreata, também em hotel. Começou uma carreata na cidade. O Flamengo tinha sido campeão carioca. Eu fui a Pelotas participar de um seminário na universidade lá de Pelotas. Eu fui jantar com o pessoal, falei que eu era conselheiro do Flamengo, escapou que eu era conselheiro do Flamengo, não me lembro por quê. No dia seguinte foi um radialista lá de Pelotas me procurar lá no auditório da universidade, porque ele é Flamengo, né? O cara é Flamengo roxo, lá em Pelotas. No extremo sul do Rio Grande do Sul, né? Aquela Uhum. região ali tem flamenguista pra caramba também. E por aí vai. Mais duas historinhas que ilustram essa. Eu peguei um táxi em São Paulo há anos atrás, o taxista, comecei a conversar com ele, ele era baiano e rubro-negro.
Aí eu falei: "Ah, você já veio da Bahia Flamengo". Ele falou: "Não, eu vim beber para São Paulo, mas eu sou Flamengo". Depois eu fiz uma releitura, ou uma leitura, do porquê que ele era Flamengo, e aí explicou muita coisa para mim, né. O gigantismo de São Paulo em relação ao resto do Brasil é uma coisa fantástica. É. Eu gosto de São Paulo, né, eu gosto do povo paulista, né, mas as classes hegemônicas de São Paulo foram derrotadas militarmente em 30, tentaram derrubar o Getúlio em 32 e foram derrotadas de novo, né, que apoiaram 64, né. Sim, As classes hegemônicas de São Paulo, o Estadão, a Folha, né, né. isso é uma coisa, terrível, né. E essa mania de grandeza, né, essa hegemonia incomoda as pessoas de outros estados que trabalham lá. Qual a forma que esse cidadão nascido na Bahia tem, né, de se contrapor àquilo? Ele é Flamengo. O maior time do Brasil. Eles são maiores em tudo, menos no Flamengo. Torcida, título, E time, isso eles também não aceitam. não aceitam. Claro que não. Não aceitam. E a outra história é que mesmo lá, o Flamengo ganhou um jogo no Maracanã, não lembro de quem, foi um jogo noturno, eu vim com o meu genro tomar chopp na Lapa. Na mesa do lado tinha um monte de torcedor de camisa, como você, assim, vibrando, mas com sotaque de paulistano. Aí eu Sim. puxei a conversa, eram empresários paulistanos que vêm ao Maracanã assistir jogo do Flamengo, eles são Flamengo, né. Que é outra Nossa, coisa que incomoda profundamente o pessoal de lá, os clubes de lá, né. Porque o Flamengo tem uma torcida em São Paulo, você não conhece no Rio corintianos, pode conhecer um, é mais difícil. palmeirense, são paulino, A gente conhece o é, Elia Jabur. é um, né. Eu ia falar coisa assim, mas eu vou ser educado, né. É, vou ser educado. Amigo nosso, não, calma aí. Não, deixa ser, cada um, ninguém, né. Elias, você está convidado aqui para defender a honra do Corinthians. Fala aí. Não, eu também tenho um grande amigo paulistano que mora no Rio já há muitos anos, que continua corintiano, né. Mas Mas não eu é quero isso mesmo, cara, eu quero não, polêmica, não, pode falar. mas não é o mesmo caso, né, de você ter uma torcida em São Paulo do Não, sim, Flamengo, claro. né, que já há alguns anos era do tamanho da Portuguesa, que era o tamanho da Portuguesa, né. Muita coisa. Então o Flamengo ele se transformou nesse fenômeno nacional e outra, eu até faço não é só o Flamengo não, tá. Todos os grandes clubes do Rio também são nacionais, não tem a potência do Flamengo. Um exemplo que eu dou sempre, quando o Corinthians caiu para a 2ª divisão a primeira vez, a imprensa badalava, né, o Corinthians, onde o Corinthians ia tinha uma multidão. Aí o Vasco caiu em seguida. Aí o Vasco foi aí eu fui acompanhar os públicos do Vasco pelo Brasil, eram muito maiores do que os do Corinthians. O Vasco foi jogar na época em Goiás com o Vila Nova, que é o time de maior torcida de Goiás, tinha mais vascaíno no estádio. Aí voltando para o Flamengo, eu lembro que teve um ano que nós ficamos sem o estádio aqui no Rio, ma ficamos várias vezes, né. Ficamos várias Numa vezes. daquelas vezes, o Flamengo tinha um jogo, acho que pela Copa do Brasil, contra o Corinthians. E falaram em marcar o jogo para Ribe pra não, perdão, ia ter um jogo do Corinthians com o Atlético Mineiro e queriam fazer jogo em Ribeirão Preto. E o Corinthians não quis, porque Ribeirão Preto era perto de Minas. O Flamengo não tem isso. O Flamengo fez um jogo pela acho que era torneio Mercosul, foi nessa época que Eu estava sem lembro. estádio, quis falar. No Pacaembu, de noite com chuva, e botou mais de 30.000. Recentemente o Flamengo fez um Fla-Flu, no Pacaembu e deu mais de 30.000. E aí eu lembro que mais ou menos na mesma época, teve um jogo do Corinthians lá à noite, e tinha 30.000, e a imprensa badalou muito mais o espanto que era o Corinthians por 30.000 no Pacaembu numa noite chuvosa, do que o Flamengo por 30.000 no Pacaembu numa noite chuvosa, né. Então é isso, quer dizer, por aí, eu viajo, às vezes, quando eu comento: "Ah, eu sou conselheiro do Flamengo", as pessoas ficam emocionadas, como se estivesse diante de um atleta, de um artista, né. Essa paixão que as pessoas É têm, verdade. pelo Flamengo. E aí voltando, entrando um pouco no tema que nos interessa também, a questão da política, né. Assim como o Flamengo tornou-se grande ao embarcar no projeto nacional, tem hora que passa na minha cabeça, pode ser meio delírio, meio sonho, né, essa potência que é o Flamengo, mostrando para o Brasil que é possível, né, sendo fiel às suas raízes, né, sendo fiel à sua cultura, sendo fiel à sua história, né, realizar-se como potência.
Claro. Quer dizer, assim como o Flamengo imitou o Brasil para ser grande, talvez, quem sabe, não seja o caso do Brasil imitar o Flamengo para ser grande e independente Com também. certeza, com certeza. A gente pode mudar até as cores da bandeira, né, vermelho e preto é muito mais Não, bonito que não, verde e amarelo, tô eu gosto brincando. muito de verde e amarelo também. Podemos ir com as duas. Podemos ir com as 2, exatamente. Bom, Aliás, eu fico muito indignado quando eu vejo essa seleção hã, de pobres meninos ricos, que boa parte da população brasileira não sabe quem são, onde surgiram, de onde jogaram, né, desbotaram a camisa, né. A nossa camisa, que era amarelo ouro, agora de um amarelo desbotado, né. Aí hoje ele né, tá esquisito, tá hoje ela entra em esquisito. campo com um monte de pobre menino rico, com 2 jogadores recusados pelo Flamengo, e consegue pela primeira vez na história perder para o Japão. Tem que jogar com o amarelo desbotado mesmo, né. Exatamente, porque a camisa tá desbotada e aquele amarelão bonito, né, a gente não tem mais. Mas Elide, deixa eu te perguntar uma coisa. Beleza, nós tivemos lá o grande legado, né, da Revolução de 30, do Flamengo sendo um clube de grande audiência na Rádio Nacional e, bom, os anos foram se passando, né? Mas nos anos 70 nós tivemos também a importância do Flamengo enquanto fenômeno televisivo. E ali parece também que tiveram algumas conjunções, né? Eh, o Márcio Braga, em algum momento, ele vai bater pé e dizer que a televisão tem que pagar mais dinheiro para os clubes e para o Flamengo, especialmente, sendo ele presidente do Flamengo, porque aquilo ali era um espetáculo e a televisão muitas vezes entrava dentro do Maracanã, dentro dos estádios, e não pagava nada, fazia imagens, utilizava a imagem dos clubes e não dava nenhum tipo de remuneração financeira, né? E era um momento também que o próprio Walter Clark, na Rede Globo, também, que era flamenguista roxo, também vislumbrava um uma maior remuneração para os clubes para justamente profissionalizar mais o futebol brasileiro, ali no final dos anos 70. Que é assim, esse discurso da Globo e do futebol, ele tem o que é verdade e o que é mito nisso? Eu não entendi muito bem. Você está dizendo o que é mito, o quê? Que o Flamengo é grande por causa da Globo? Exatamente, não, é porque todos vão dizer que o Flamengo é grande por causa da Globo, e isso a gente sabe que não, né. Obviamente nós temos a Pois Rádio é, Nacional lá. acho que até já, e não é por causa da Rádio Nacional também, e não é por causa do Canal 100 também, também é, Sim. né, mas, Se bem que desculpa te interromper, mas se bem que na época do Canal 100, se fosse só pelo Canal 100, os grandes times do Brasil deveriam ser Botafogo e Santos, né, por causa daquela boa não, fase, né, começa antes, né. dos anos 50, né. É, e e todo mundo via, né, porque o Brasil inteiro, a boa parte do Brasil ia ao cinema, não se tinha televisão, a imagem era que se tinha dos craques. Era um É, monopólio do o cinema na pessoal época. via Zizinho, depois Didi, Garrincha, era no Canal 100. É lógico que isso ajudou, mas o cara, quando ele ia para o cinema, ele não virava Flamengo porque ele viu no Canal 100. Ele era Ele já Flamengo era e antes. vibrava com aquela imagem. Você falou num nome aí importante, falou do Márcio Braga. A dívida que nós rubro-negros temos com o Márcio Braga é uma coisa enorme. Além dele ter sido um presidente vitorioso, né, Sim. ele inaugurou uma época de ouro do Flamengo, que acabou resultando no título mundial, na Libertadores, os primeiros da história do Flamengo, etc. E teve esse esforço profissionalizante de publicidade, de TV. Agora, nessa segunda fase áurea, que eu espero que seja permanente do Flamengo, o Márcio desempenhou um papel fundamental, né, que pouca gente sabe, pouca gente reconhece e ninguém fala. O Flamengo só não entrou no processo de vascaínização, porque olha só, voltando para o Vasco é uma potência, né, o Vasco é uma glória do esporte brasileiro. E as eleições lá acabavam todas na delegacia, na justiça, Sim. principalmente a partir do senhor Eurico Miranda, que ainda tem vascaíno que burramente fala que tem saudade dele, né. E o Flamengo só não entrou nesse processo, né, porque o Márcio, com o carisma dele, com a habilidade política dele, com a generosidade dele, ele costurou, né, ele costurou esse grupo, que depois foi se dividindo, né, é que foi vitorioso, né, primeiro com Bandeira, porque era o único que podia ser, Sim, o Bandeira foi um candidato de ocasião, teve o mérito de seguir o programa do grupo, né. sim. É A importante partir dizer, de 2013. não foi o Bandeira que saneou, havia um programa de saneamento das finanças que ele foi honesto, ele executou, né. Eles se dividem Acaba formando facções dentro do grupo dentro do grupo. principal, né. Elege o Landim,
Há uma nova subdivisão, né? O Landim, eu temi por isso no processo eleitoral, esse último, né? De que houvesse recurso, que houvesse isso que eu estou chamando de vascaínização, né? Tudo indica que o Landim queria, de fato, transformar o Flamengo numa SAF, em que ele tivesse o poder permanente, né? Posteriormente, E transformando numa SAF. a maioria do grupo, né, permaneceu unida e acabou elegendo o BAP, né? Com quem eu posso ter alguma divergência ideológica, devo ter várias até, mas que tem se mostrado um grande presidente, né? Um grande presidente. Provavelmente vai entrar para a história do Flamengo, o BAP. Ele já mostrava essas qualidades já desde a formação do grupo, desde a eleição do Bandeira, aí quando ele assumiu o marketing, né? Depois, até onde ele esteve na gestão do Landim. Não por acaso, né, a maioria do grupo ficou com ele no processo eleitoral, o Zico ficou com ele, porque conhecia, já tinha tido contatos com ele anteriormente, coisa e tal. Voltando para a questão da Globo, né? Obviamente a entrada da televisão, tudo isso foi fundamental para o patamar. O futebol brasileiro hoje tem a situação econômica que tem, né? E ainda muito mal administrado por todo mundo, né? Mas foi um ponto de Quase partida. todo mundo, né? Para a maioria, né? Sim. Você vê a situação do Corinthians, do São Paulo, os caras, o Internacional compra jogador do Flamengo, não paga e não paga. E fica por isso A mesmo. CBF elege um presidente lá de um estado que não tem nem time na Série C, coisa esquisita. Não é esquisito? Uma coisa absurda. Não, e foi candidato único, né? Apoiado pela digníssima Leila Pereira, né? Tudo muito esquisito, né? Muita coisa esquisita. Como no Brasil, né? O parlamento que nós temos, a situação política que nós temos. Todo o resto, né? Os governadores que nós temos, né? Os prefeitos que nós temos. Figuras inexpressivas que surgem não se sabe de onde, como o governador do estado do Rio, que é esse cara. O cara foi eleito e reeleito. Aí, ó. Elide, eu gosto de você. Witzel, tá? Eu gosto de você porque você é um cara polêmico. Eu preciso disso de corte. Entendeu? Não, continua falando, cara. Eu concordo com você. Não, para ser. Não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Eu gosto disso. Você imagina como que alguém. Acho que ninguém queria ser vice do Witzel, não é isso? Era uma chapa virtualmente inexistente. Ninguém, com alguma chance, com alguma seriedade, com algum projeto sério, aceitaria ser vice do Wilson Witzel. Exatamente. Que ninguém sabe como se elegeu e que depois deu no que deu. Não, a gente sabe, pô, Bolsonaro. Não foi só. Né? Não foi só. Não, discorra, por favor. Discorra, por favor. Porque não tem que discorrer. Porque aí simplificaria muito. Mas o que é importante agora, nesse momento, o cara que topou ser vice dele vira governador e se reelege. E mais, nas eleições passadas, para a presidência, foi costurado um acordo com ele para ele manter uma certa neutralidade em relação com perdão da má palavra, que não vou falar nem a palavra que nos governava até então, né? Sim. E ele teve muita proximidade e ainda tem muito boa relação com o atual governo, né? Não, sim. Na última eleição, aqui no estado do Rio, a gente teve os setores dentro do governo do Cláudio Castro que fizeram a chapa Castro-Lula, né? Uhum. Como já vem um tempão, né? Você tinha Lulécio, lembra? Quando o Aécio fechava. Aqui no Rio, o Sérgio Cabral apoiava. Aí depois o Sérgio Cabral quis fazer uma pressão. Eu ia falar chantagem, mas vou chamar de pressão. Como dizem, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que fala. Chame como quiser. Na eleição da Dilma, né? Eu não lembro se é anterior à reeleição do Lula. Não foi a da Dilma, porque já era o Aécio. Aí o Sérgio Cabral deu entrevista, lembrando que o filho dele era primo do Aécio e que não custaria nada para ele se o Lula não atendesse não sei o quê, ele apoiar o Aécio, né? Foi na mesma época que o Sérgio Cabral andou namorando Bush, não sei se você lembra disso, foi na Colômbia que ele queria trazer a política de segurança da Colômbia para o Rio, se recusou, porque o então prefeito de Caxias, que eu nem sei quem era, quis mudar o nome da Avenida Presidente Kennedy para Governador Leonel Brizola. Exatamente. E aí o Sérgio Cabral vetou, porque, na verdade, lá é do Estado, e ele falou que o John Kennedy representava muito mais o cara que bancou o golpe no Brasil. Exatamente. Né, do que o golpe contra o Leonel Brizola. Contra o Leonel Brizola. E por aí vai, entendeu? Isso que nós vivemos, né? Sim. E aí, se você me permite, mas aí eu vou aproveitar que eu estou aqui. Permito tudo, cara. Para dizer o seguinte, né?
Aí eu vejo meus amigos, historicamente de esquerda, que militaram comigo, né, ficam aí apaixonados, batendo palma para um cidadão. Eu vou falar só 3 declarações dele, tá? A Revolução de 64, no princípio, não foi tão ruim. Nossa. A CLT é o AI-5 do trabalhador. Agora, mais recentemente, aprendemos com Thatcher e Reagan, né, que o livre mercado é que é a saída para o mundo. E aí as pessoas ficam achando o cara o máximo. Já tem até quem diga que ele foi melhor do que o Getúlio. Não, tem muita gente que diz isso. E há quem diga que ele é o novo Getúlio. E há quem diga que ele é o novo Getúlio. Então, nós estamos falando começamos falando da história do Flamengo e da associação da história do Flamengo com a Revolução de 30, não é isso? Que tem muito acadêmico que diz que não foi revolução, que foi golpe, né? Não é. Quando A da Revolução de 30. historiografia mainstream brasileira hoje vai chamar de golpe de 30, mas pode falar aí. E agora chegamos à conclusão que o nosso problema todo está no ocultamento da nossa história. Eu vejo as pessoas muito no Facebook, nas redes sociais, né? Ah, não, o cara fala bobagem mesmo, né? O cara vota nesse cara que perdeu a última eleição, no criminoso, Bolsonaro. no criminoso aí, né? É porque não conhece a história. O problema é o seguinte, que quem pensa que conhece a história também não conhece. Exatamente. Getúlio foi o ditador sanguinário que entregou a Olga. Aí você vai ver, peraí, quem entregou a Olga foi o STF. Né? Primeiro, primeira vez que eu ouvi o Zé Augusto Ribeiro falando isso, eu fiquei revoltado com ele, né? E ele tinha razão, né? Naquele momento, o Brasil tinha tratado de extradição com a Alemanha. Estados Unidos tinha relações diplomáticas com a Alemanha, França, Inglaterra, todo mundo. Sim. Não havia ainda não havia ainda tido a ruptura com a Alemanha. Entram a Olga, a heróica Olga, né, entra no Brasil clandestinamente para fazer uma revolução e derrubar o governo de forma armada. Exatamente. É presa. A Alemanha pede a extradição dela. O STF vota pela extradição. Que foi o Getúlio que foi lá, pegou a Olga, entregou a Olga para morrer numa câmara de gás na Alemanha. É isso que eu aprendi. Isso que me foi ensinado. E quem assinou a sentença, quem era o presidente do STF na época, era um cidadão chamado Ataúfo de Paiva. A Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, ela fica no centro da cidade, no local onde o povo se reúne, né? Uhum. Ataúfo de Paiva é o endereço dos mais nobres, né? No Rio de Janeiro, no Leblon. Ataúfo de Paiva. Mas não sabe. Não, mas isso assim, você olha a geografia da cidade, isso tem uma simbologia, óbvio. Ataúfo de Paiva ele é lembrado na história, ele é um herói das elites. Olha só, Calma aí. eu te confesso que até hoje eu não sabia que ele era o presidente do STF e foi ele que assinou. Ataúfo de Paiva. Mas eu estou dizendo o que eu queria dizer, que eu acho importante a gente frisar, né, é que se o Getúlio tivesse no peito impedido que a Olga fosse extraditada, né, iam dizer que ele era um ditador que não aceitava as decisões da justiça. Ou que ele era comunista. Aliás, houve tempo que diziam isso também dele. Houve tempo que eles diziam isso dele também. Tudo que era para ser dito contra o Getúlio era dito, né? O Partido Comunista Brasileiro, né, no qual eu militei muito tempo e não me envergonho, né, no dia que o Getúlio se suicidou e que a multidão foi para as ruas e atacou o Globo, atacou o consulado, a embaixada dos Estados Unidos, em Porto Alegre depredaram uma boate porque chamava American Club, né, coisas assim. Ela empastelou também o jornal do PCB. Por quê? Porque naquele dia o jornal do PCB... A Tribuna, né? Era o jornal do PCB. Pedia a derrubada do Getúlio, porque ele era um agente do imperialismo. Quer dizer, o imperialismo querendo derrubar o Getúlio, o Lacerda querendo derrubar o Getúlio, a direita querendo derrubar o Getúlio, e o PCB também queria derrubar o Getúlio. Exatamente. O Getúlio... Tudo junto ao mesmo tempo. O Getúlio, que um pouco antes havia declarado, né, que o liberalismo estava morto e que o caminho era o socialismo. Tem declaração do Getúlio nisso. Sim. Aliás, sobre essa questão do Getúlio ser de esquerda, Fidel Castro, né, eu acho que é uma figura quase consensual na esquerda, quase, né? Daqui a pouco vão descobrir que ele é igual Chaves, coisas. Devem ter tudo descobrindo. Até porque morreu. Né? O Fidel confessava que ele foi impulsionado, foi importante para ele ser o revolucionário
que ele se transformou, a leitura da carta testamento do Getúlio. Sim. No livro da filha do Noam Chomsky, Aloha Chomsky, sobre a Revolução Cubana, tá que o Fidel, quando ele ficou preso, depois da tentativa de invasão do quartel de Moncada, ele leu a carta testamento e falou: é isso aqui. Aliás, a Revolução Cubana foi, em princípio, uma revolução nacionalista, né? Sim, ela só se torna socialista. Que ela ia os Estados Unidos tentando sufocar. Exatamente. A única forma deles não serem varridos do mapa foi uma aliança com a União Soviética, né? Sim. Porque o Partido Comunista Cubano não participou da Revolução. Ele adere no momento final, né? Sim. Mantendo a mesma toada, né? Não por acaso, o Darcy Ribeiro, né, afirmou, provavelmente, certamente com razão, que ao ler a carta testamento, ele deixou, né, a posição do PCB, né, e declarou: não, o caminho brasileiro para o socialismo é esse aqui. É isso aí. Bom, a gente começou com o Flamengo e a gente terminou na Revolução Cubana, né? Mas vamos falar um pouco mais aí do nosso time. Uhum. Rafael, me diz aí o que você tem achado do Flamengo agora com o Felipe Luiz. Eu estou muito esperançoso. Eu tenho gostado. Estou temeroso dessa série de jogos agora, é uma barra pesadíssima, né? A questão das arbitragens, né? Qualquer pessoa de bom senso, sem nenhuma paixão, né? A quantidade de pontos que o Palmeiras fez em Com lances certeza. duvidosos, para ser muito elegante, chamar de duvidosos, né? Sim. E a forma 15 como, pontos. e a forma como que fosse 7, né? O Flamengo estaria tranquilamente na liderança agora. Sim. Mesmo tendo o Flamengo, não tem um lance duvidoso a favor do Flamengo. Os últimos jogos do Flamengo são travados, o escanteio invertido, a falta invertida, o cartão amarelo exagerado. Mas mesmo assim eu fico otimista. E mais, eu acho que o Flamengo vai ser campeão, né? Acha mesmo? Brasileiro de Libertadores. E se não for, vai chegar e mantendo e vai manter a atual estrutura, o Felipe Luiz, né? A estrutura do elenco, né? O fundamental do elenco, os principais jogadores, vai sempre chegar. E um time que sempre chega, em algum momento ele ganha bastante. Com certeza. Eu acho que acho não. Eu tenho certeza que o Flamengo está num processo com essa diretoria, né? A forma como foi tratada a questão do estádio, a seriedade, né? O aumento do Eu acho que isso faturamento. salvou financeiramente o Flamengo, a questão do estádio, né? O projeto do estádio, a reunião do conselho que isso foi demonstrado, era uma coisa criminosa, né? Aquilo tem duas possibilidades, e as duas são erradas. Uma, era uma mera jogada eleitoreira, para ganhar a eleição e depois dizer que não dava. E a segunda, que eu penso que deve ser a real, era tocar o pau, se endividar e fazer a SAF. Exatamente. Como também, né, a concordância com esse contrato lesivo ao Flamengo na questão da TV, né? Que o Flamengo teve que, para sair disso, teve que estudar muito e ver que tinha uma brecha jurídica para criar um caso. E mesmo sendo vitorioso, não recuperará tudo que perdeu. Com certeza. É uma coisa criminosa. O Flamengo perder 100 milhões por ano. Não foi. Tem sido, né? E eu acho muito engraçado. Eu vejo aí a imprensa, a dona Leila, os cartolas. O Campeonato Paulista é o campeonato regional que dá mais dinheiro para a TV. A divisão não é econômica, não. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, os times grandes muito na frente. ganham muito mais do que a Ponte Preta e do que o Guarani. O Campeonato do Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio, ficam com filé, né? O Brasil de Pelotas, o Ipiranga, o Mineiro, e por aí vai, né? Agora, no Brasileiro, aí não. O Flamengo é obrigado a distribuir para todo mundo. Não pode. Não pode. E voltamos para a questão do que eles estão chamando de torcida terceirizada. Já falei bastante sobre isso, né? Sim. As pesquisas mostram o contrário. Agora, vocês viram o esporte? O jogo com o Flamengo vai ser na Arena Pernambuco e eles já vão ter a maior arrecadação deles disparada no campeonato. Ué, por que a torcida do esporte não lotou o estádio? Duas coisas, que a do Flamengo vai, e o Flamengo, por ser o time que é a principal atração. Sim. Né? O artista que traz mais público ganha mais cachê, não ganha? Com certeza. O que acontece? A torcida do esporte, dos clubes
do Recife, elas ficam circunscritas ali à região metropolitana de Quer dizer, então, Pernambuco. o Chico Buarque e o Gilberto Gil, eu tô falando de artista bom, né? Tem umas porcarias que vendem até mais do que eles, né? Vendem muito mais. Vão ter que abrir mão de parte dos seus cachês para um cara que toca violão muito bem e que se apresenta num bar lá no Largo do Machado, lá na Praça São Salvador, que ele também é artista, Exatamente. né? Esse cara é o Mirassol. Né? Sim. Esses papos, essas forçações de barra, né? Então os jogadores do Mirassol vão ter que ganhar salários iguais aos do Palmeiras. Não é isso? É isso, né? É tudo economy. Sim. E o cara que limpa o estádio vai ter que ter uns. Vai ter Eu que até ganhar igual o acho, jogador. esse cara tem que ter um salário decente mesmo, né? Com certeza. Mas não se discute isso. Não se discute isso. Como o Mauro César escreveu outro dia, né? Não se discute o fair play financeiro, né? Não se Como que o discute Corinthians a devendo. qualidade dos gramados, não se Como- discute a arbitragem. Pois é. A FIFA não permite campo sintético e aqui é permitido. Sim. O árbitro que cometeu um erro contra o Palmeiras foi afastado ano passado e não voltou. Esse árbitro que errou agora no jogo com o São Paulo Vai voltar rapidinho. e que prejudicou muito mais ao Flamengo do que ao São Paulo no campeonato. Né? Não, esse cara errou a favor do Palmeiras contra o Fortaleza no passado. Levou a suspensão também, curta. Porque o que errou contra o Palmeiras não voltou. O Ramon abate Abel. O Ramon abate Abel. E o árbitro Vin Diesel não voltou até hoje, porque errou contra o Palmeiras. Como é que chama esse? Você lembrou o nome aí? Você falou o nome? O do Palmeiras, o que erra sempre a favor do Palmeiras é o Ramon abate Abel. E teve um que errou. Teria errado. Né? Acho que a favor do Fortaleza. Contra o Palmeiras, que eu me esqueci o nome dele, mas ele parece o Vin Diesel. Aquele ator. É esse mesmo. Que parece aquele ator. Esse cara não apita desde o ano passado. Nunca mais apitou. E não foi um erro tão grave. Erros tão graves, que foram vários, né? Do Ramon abate Abel. E o mesmo Ramon abate Abel que tinha segurado o Flamengo no jogo da semana anterior. Exatamente. Tinha segurado o empate porque isso era bom pro Palmeiras. Né? Uhum. Jogou. Bola bateu na mão do zagueiro do Cruzeiro dentro da área, ele não chamou o VAR. Né? Eu vi no Face um lance do ano passado do Palmeiras. O cara do Palmeiras esse que foi do Flamengo, colombiano, que agora foi embora para a Europa. Ele foi da base do Flamengo. Deu um branco aqui. Ele chuta para tirar uma bola na pequena área do Palmeiras, ele chuta a cabeça do cara, do zagueiro, do Richard atacante, Rios. O Rios. Richard Rios. Igual a do Danilo. Não estou dizendo que ele tinha que ser expulso, não. Estou dizendo que igual não acontece. Aliás, não marca nem falta. Não marca nem falta. O empurrão que o Everton deu no Bruno Henrique. As saídas que o Everton faz, o goleiro do Palmeiras faz, dá soco, são criminosas. joelhada, não acontece nada. Nada. Né? E a tal da... Inclusive contra o Léo Ortiz, no primeiro jogo, aquela joelhada que ele deu. E a tal da mídia... Silente. Não fala. Não fala. Fazem um escândalo porque teria sido lateral para o Corinthians no gol do Flamengo. No stop motion viram que bateram no pé do Gustavo Henrique por último. Pois é. Mas eles fazem um escândalo e não voltam para esclarecer. Não voltam para esclarecer, exatamente. Não voltam para esclarecer. Agora, eu acho que eu penso que o Flamengo, esse trabalho que o Flamengo tem feito na comunicação, né, cujo projeto é o Flamengo transmitir seus próprios jogos, eu acho isso fantástico. Eu acho que isso é o futuro mesmo. Eu acho que vai dar certo, vai ser. Né? As coisas que se pretende fazer com o Maracanã, de aumentar a capacidade, coisa e tal. Pô, eu estou muito otimista. Está otimista com relação a isso, né? Uhum. Eu já sou mesmo otimista, né? Não por acaso eu sou Flamengo. Acho que ser Flamengo, né, acreditar no Brasil acreditar no Brasil tem que ter um otimismo fabuloso, ainda mais hoje em dia. Verdade. Né? Não, eu tenho uns amigos que dizem que eu sou o mais botafoguense dos flamenguistas, porque eu sou flamenguista, mas eu tenho a tendência a ser meio pessimista. Realmente. O Vitor que tinha que estar aqui, cara, para contar umas histórias minhas. O rubro-negro não casa com pessimismo. Exatamente. Até que a nossa história não permite que a gente seja, né? Rondinelli, Deus da Raça, Petkovic. A história toda, né? Um clube que surge lá na areia e se transforma na maior torcida do mundo. Exatamente. É uma coisa assim absurda, né? Objeto da paixão no mundo. É verdade. E, aliás, outra coisa, hoje todo mundo virou nação, né? Não, o próprio drama, né, quando a gente é impedido de jogar no campo da Rua Paissandu, e aí a gente tem que arrumar os trapos e ir pra Gávea, que na época era um brejo. Era um brejo, um bairro bucólico. Era um brejo.
né, no Ali, brejo. ali a gente virou o mais querido, né? Porque a gente vivia os dramas da população. É um time de futebol, né? Que foi impedido e teve que se mudar, porque ali, né? Ali era o drama do Brasil A popular. história, a crônica dos anos 20, anos 30, falava isso. Não, a camisa do Flamengo joga sozinha, né? Que o Flamengo tinha times muito fracos e que ganhavam. Na minha infância, o time do Flamengo, meu Deus do céu, Caldeira, com todo respeito, Fio, o nosso ídolo era o Fio. Eu lembro do jogo no Maracanã, o Fio parou a bola, na frente dele estava o Moisés. Não, Moisés. Ele fingiu que foi e não foi. Fingiu que foi e não foi. Na terceira vez, ele passou pela bola, bateu no peito do Moisés e caiu. E a torcida aplaudiu. E a torcida aplaudiu. Cara, não, eu lembro, assim, obviamente eu sou mais novo do que você, mas Onça, onça. eu tive times maravilhosos também. Ah, não, claro. Anderson Pico, Walter Minhoca, Irineu, né O não? Flamengo trouxe um tal de. Eu esqueci o nome dele, um centroavante, ele veio do interior de São Paulo. E o cara não sabia, coitado, chutar. Josiel Boiadeiro, lembra do Josiel Boiadeiro? Esse eu nem lembro. Tu nem lembra, pô, era um time maravilhoso. Um lateral chamado Talisson. Thalisson. O Thalisson era aquele que não tinha uma mão. Ele tinha um problema na mão. Ele tinha um problema na mão, eu acho que ele tinha uma mão amputada. Não, os dedos. Os dedos, Mas não é por isso, porque ele não era bom jogador. Não é? É. Não, mas ele me marcou por causa disso, porque, enfim, O Flamengo teve cada coisa. é Cada uma coisa jogador muito fraco. maravilhosa. Pela falta de dinheiro, também, talvez pelo peso dos empresários, né? Ah, com certeza. O Flamengo, Rodrigo Arroz, você lembra do Rodrigo Arroz? o Rogério da minha terra, É mesmo? é sobrinho de um grande amigo meu. É mesmo? O Aí Rodrigo você fica impedido de falar mal do Rodrigo eu Arroz. entrevistei ele pro meu jornal, lá quando eu tinha jornal. Aham. Não, o Rodrigo Arroz não era bom jogador. Agora o Rodrigo Arroz tinha uma coisa. Tinha um garoto lá de Valença, da minha terra, que falou que estava aqui no Flamengo. Aí eu, né, sou amigo do pessoal lá, e foi na época, era a Jô. A Jô era a supervisora da base do Flamengo. Aham. E o marido dela tinha sido supervisor do profissional. E depois ele era o cara das estatísticas, o famoso e querido, já falecido, A.E. Andrade, Uhum. a Jô. Aí eu fui saber, a Jô falou, não, esse garoto não está aqui não. O que está aqui é o Rodrigo Arroz. Ela falou, ele não joga muito bem não, mas ele tem uma cabeça que ele vai dar certo. A cabeça desse menino, do Rodrigo Arroz, ele hoje está muito bem de vida. Uhum. Ele é empresário, acho que ele acabou de encerrar a carreira. Ele acabou, como ele tinha juízo, ele jogou no Flamengo, 3 anos ali, né, Belenenses, De Guarani Portugal. de Campinas, um monte de time da Série B, coisa e tal. E hoje ele é genro do Careca, Do grande careca, né? grande Careca. O Careca é avô de um filho dele. E aí acho que o Careca também é empresário hoje, e acho que ele já está, porque o projeto dele era ser empresário. Eu tentei contato com ele recentemente que eu queria convencê-lo a fazer um time de futebol profissional em Valença, né. Assim O como careca? não, o O Rodrigo Rodrigo Arroz. Arroz, já tá. Assim como é a Tombense, né. A Aham. Tombense é muito menor do que a Valença. O empresário Tom Eduardo Benz chegou a ser da segunda divisão, né? Série B. O Eduardo Duran, que é um empresário de futebol, teve muito jogador no Flamengo já, né. Ele pegou um time de cidade, deu uma estrutura e usa isso para Negociar jogador. mais disputa. E um clube de futebol, uma cidade pequena, ele influencia em toda a vida da cidade, né. A autoestima da cidade, a economia da cidade, Sim, né, é importante. Como o Flamengo influencia a economia do Rio, né. com certeza. Não, o Eduardo Paes é bastante ciente com Tem relação a provas isso, disso. O Flamengo né? injeta, né, dinheiro na cidade do Rio de Janeiro, né. Sim, Injeta dinheiro. Ela movimenta dinheiro no Brasil inteiro. Haja vista agora a Arena Pernambuco, com certeza. né. Não, Quer dizer, vai gente do Nordeste todo exatamente, nesse toda uma dia, retroárea ali do assistir sertão, esse que é jogo, majoritariamente gastar, flamenguista. ir para os hotéis, para os bares, para os restaurantes, né. Exatamente. Movimenta. E você vê, a Arena Pernambuco, na verdade, ela não é nem no Recife, né? É num município chamado São Lourenço da Mata. Ela é o É um grande estádio, Recife. é um estádio que vive mais ou menos às escuras, né? Porque praticamente não tem jogo lá. Não, os pernambucanos jogam A concessão os é pro seus. Náutico, mas o Náutico joga nos aflitos, né? Aí agora o Flamengo vai jogar Aliás, em diga-se de Pernambuco. passagem, fiquei muito feliz que o Náutico subiu para a Série B. Não, eu gosto do Náutico, gosto do Náutico. Eu gosto do Santa. O Náutico está mais na minha memória, porque quando eu era guri, comecei a gostar de futebol, o Náutico teve um grande time. O Náutico era absoluto em Pernambuco na época. Acho que foi heptacampeão, né. Depois eu entendi a questão do Santa Cruz ser a torcida mais popular. Gosto também do Santa Cruz, cuja camisa, pelo que eu li, não sei se é verdade, tudo indica que se inspirou na do Flamengo.
que a do Flamengo era daquele jeito, com aquela estrinha fina branca no meio. Sim, claro. E o Sport, por motivos óbvios, eu não gosto nada. Fico torcendo muito pro Sport ter que disputar, pensar em que pode ser campeão brasileiro ano que vem, né? Toda vez que o Sport cai pra Série B, eu falo, eles vão ser campeões brasileiros de novo. Eles vão ser campeões brasileiros. E não são campeões nem na Série B, né? Exatamente. Ele ganhou uma Série B, né, lá. Foi. Fala um pouco mais aí do título de 87, você que viu. Não, foi o seguinte, a CBF, que era uma bagunça, né? Com certeza. Quem olha pra trás, por exemplo, o América, o saudoso América. Não, tá vivo ainda. Mas... né, Combalido, mas... de que eu gosto muito. No ano anterior, o América tinha sido o 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Terceiro. Terceiro. A CBF mas disputava quem a CBF convidava. Não tinha classificação, não tinha nada disso. A CBF comunicou aos clubes que ela não teria como organizar o campeonato de 87. O Márcio Braga mobilizou os clubes, criou o Clube do 13, arrumou o patrocínio da Coca-Cola. Praticamente todas as camisas, com exceção do Flamengo. Já tinha Petrobras. Para disputar. Aí, quando tudo organizado, a CBF entra em cena. Com a história de módulo verde e módulo amarelo. Os clubes grandes, os 13, assinaram um documento que se recusariam a fazer essa disputa. Tanto é que o Inter, que foi o vice-campeão, também não jogou. Com certeza. Se o Inter tivesse sido canalha, sua diretoria, teria jogado que o Sport seria campeão brasileiro. Com certeza. O Inter também não jogou. E ninguém aceitou. Com certeza. Então o Flamengo era campeão. Aí depois, Dom Eurico Miranda, mais editoria do São Paulo, etc. e tal, né, passaram a contestar esse título. É isso, né? Sim. O Flamengo acertadamente cumpriu o que tinha assinado com os parceiros. Sim. Já tinha documentos. E o próprio regulamento acabou mudando no meio da competição, né? Não tem cabimento. Sim. E mais, eu não sei direito a história, não. Nessa história, não. Mas parece que teria que haver um jogo entre Sport e Guarani, que não houve também. Não houve, exatamente. Sim, no quadrangular, né? Exatamente. E a disputa de pênaltis entre Sport e Guarani não acabou porque o juiz perdeu a conta de quantos pênaltis cada um tinha cobrado e quantos gols cada um tinha feito. É um absurdo. Aí o Sport não foi campeão, ele foi declarado campeão. Dizer, os outros clubes do Clube dos 13 não fazerem um documento hoje. Não, nós tínhamos assinado e o Flamengo é campeão. Sim. É uma prova da falta de ética deles todos. Sim, claro. O São Paulo insistir que a Taça das Bolinhas é mais um roubo na história do São Paulo. Tem uma história toda assim, né? Marcada por episódios esquisitos. Tem uns episódios esquisitos, né? Muitos. Né? Muitos. Dá um programa aqui sobre... Não por acaso o São Paulo é o clube da plutocracia paulista, né? O clube mais ligado às elites. Preparativos do golpe de 64 em São Paulo, boa parte das reuniões eram feitas na sede do São Paulo. Com o senhor Laudo Natel. Essa turma. Teve não é contra o Flamengo só, não. Teve o brasileiro antes tinha semifinais, né? Mata-mata. O Botafogo jogando em São Paulo, 2-0 no primeiro tempo. 2-0 o Botafogo. No intervalo, os diretores de São Paulo invadiram o vestiário do árbitro, acompanhados por seguranças, e o São Paulo virou o jogo, Deus sabe como. Na guerra, o São Paulo queria tomar o Parque Antártica do Palmeiras. Era o Palestra Itália. Só que a colônia italiana de São Paulo era... então eles invadiram um clube chamado Germânia, que ficava no Canindé. E tomaram. Anos mais tarde, eles venderam o Canindé para a Portuguesa. Para construir o Morumbi. E praticamente ganharam do governo do estado de São Paulo. Sim. Teve o genro do Ademar na jogada, o terreno do Morumbi. E por aí vai. Aliás, outro dia eu vi que a Portuguesa tem dificuldade agora com a SAF, porque o terreno é público. Eu falei, peraí, se o terreno é público, como o São Paulo vendeu para a Portuguesa? Exatamente. Boa pergunta. O terreno não era para ser público, porque todo mundo sabe, a informação pública, que o terreno do estádio do Canindé pertenceu ao São Paulo antes, né? A Portuguesa comprou. Doideira. A Portuguesa comprou, mas agora pertence à prefeitura. Agora pelo menos um pedaço grande. E vai, né? E assim vai. É uma coisa maravilhosa. Bom,
Vamos lá. O que você espera do futuro próximo do Flamengo, Rafael? Eu acabei de dizer, o próximo, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Muito importante E que você campeão disse isso. e campeão da NBB no início do ano. Antes do meio do ano, campeão da NBB também. Ah, tá. Você tem alguma consideração final? Dizer é que esse programa de vocês, ele tem uma grande responsabilidade, né? Porque o futebol no Brasil, que era para ser do povo e que se transformou no maior futebol do mundo, porque era do povo, e o Flamengo é o maior clube, porque é o clube mais popular, o futebol, como tudo, né, ele foi apropriado, né, por setores da população que, embora nascidos no Brasil, não pensam como brasileiros, né? O Mangabeira Unger, que tem sotaque, né, ele tem uma frase muito interessante. Ele fala que ele fala com sotaque, mas pensa sem sotaque. E que boa parte das classes hegemônicas do Brasil, elas falam sem sotaque, mas pensam com sotaque. E o futebol, aliás, hoje é ESPN, né, Disney. Eu Sim. assino essas negócios de futebol. Os 4 canais da ESPN, pode ligar agora que deve ter 2 pelo menos passando o que eles chamam de futebol americano. Nos programas esportivos da ESPN para discutir futebol, entra informações do tal. Tem um interesse grande rolando aí. É mais uma invasão cultural, que significa dinheiro e significa dominação, né? Daqui a pouco vão querer chamar o nosso futebol de soccer, como já aconteceu com o futebol de praia, né? Beach soccer. Então, voltando, né, vocês têm uma responsabilidade grande de discutir o futebol dentro da perspectiva do povo brasileiro. Com O certeza. futebol brasileiro, pensado e jogado com o futebol brasileiro, nós somos os melhores do mundo. Agora, na medida que ele se desenraiza, você tem uma seleção com camisa desbotada que perde para o Japão, né, usando 2 jogadores que foram dispensados pelo Flamengo. Exatamente. E tem um presidente da CBF, candidato único, que veio de um cara de 41 anos, Sim. que não tem história no futebol. Veio de uma federação que não é nem o time na Série C. Como diz o Boto, tudo muito estranho. E vocês têm um pedaço de responsabilidade de trazer esse debate para cá, né? Com certeza. Aumentar cada vez mais a audiência, né, ter mais gente. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, porque eu sou um otimista. Ah, com certeza. E saravá. E saravá. Arerê. Galera, isso aí. Esse foi o primeiro podcast com nossa nova logo, nosso novo projeto do Onde a Coruja Dorme. Eu gostaria de agradecer a audiência de todos e principalmente os comentários que eu sei que virão, porque haverá vários cortes do Rafael com várias polêmicas, porque a gente busca isso mesmo, né? E a pessoa tem que ser polêmica mesmo. E eu agradeço. Diga um pouco Fazer mais. uma pergunta, quer dizer, vai ter polêmica, como você falou. Claro. E eu vou poder voltar para fazer o. Não, você vai poder votar com certeza. Mas eu espero que você volte para o podcast do Sul Global, porque aí a gente vai falar sobre assuntos relacionados ao Horta Barbosa e você vai poder discutir o que você quiser do E aí a Flamengo gente fala também. de futebol de novo. E aí a gente fala de futebol Que é de tudo novo. junto e misturado. Porque não existe separação, entendeu? Exatamente. É política, é sociologia, geoestratégia e Samba. futebol e samba, tudo junto, né? A gente pode também falar um pouco de samba, trazer pessoas para falar de samba. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Até um próximo podcast e valeu!